Há milhões de anos, antes da presença dos seres humanos na Terra, houve uma mudança brusca na paisagem de toda a região, que hoje é o Cerrado. Os paredões das chapadas contam muitas histórias. A abertura do Atlântico e o choque das placas tectônicas deram origem à Cordilheira dos Andes. O processo de formação da cordilheira está diretamente ligado ao cerrado. Uma parte subiu, gerando as montanhas, e a outra afundou, formando a planície pantaneira. Do outro lado da planície pantaneira, temos a região de Planalto, área do cerrado e de chapadas, formações de arenito, onde já foram encontrados marcas de fósseis de conchas, ossos de dinossauros e até dunas de um antigo deserto. A área do Cerrado corresponde a aproximadamente 4 vezes a área da Europa Ocidental, e o clima é tropical sazonal de inverno seco. Mas o que isso quer dizer? As temperaturas máximas chegam a próxima de 40 graus Celsius, mas as mínimas podem chegar abaixo de zero. O período de chuva é de outubro a março e de seca de abril a setembro, quando os índices pluviométricos caem muito, podendo chegar a zero. Mas a água não é um fator limitante para a vegetação do cerrado, mesmo no período de seca. Algumas plantas possuem raízes profundas, chegando a 20 metros abaixo da superfície, atingindo camadas de solo permanentemente úmidas. Por isso, dispõem sempre de algum abastecimento hídrico, mesmo na seca. As folhas das árvores provam isso quando perdem água por evapotranspiração, revelando que estão absorvendo água. Esses aspectos diferenciam o cerrado da caatinga, bioma abordado no módulo anterior. Lembra das características da caatinga? Vale rever o módulo 2. Algumas espécies, inclusive, florescem na seca no cerrado, como é o caso do ipê amarelo. O cerrado possui diversos tipos de ambiente, como consequência tem uma grande riqueza de espécies. Muitas delas oferecem frutos comestíveis, como o pequi, buriti, o bacupari e o araticum. Existe também um potencial medicinal na flora do bioma. O conhecimento associado ao uso e aplicação das plantas medicinais se constitui em um patrimônio de grande importância. O cerrado apresenta ainda categorias fisionômicas baseadas na proporção de 3 formas de crescimento de planta: árvores, arbustos e gramíneas. Além da flora, a diversidade de fauna do cerrado também é muito rica. Existem cerca de 300 mil espécies de animais. Algumas espécies de maior porte encontradas em áreas do cerrado são a ema, o tamanduá-bandeira, o veado campeiro, o lobo-guará e a onça-pintada. Para proteger essa riqueza, existem diversas unidades de conservação. Entre elas, os Parques Nacionais da Chapada dos Guimarães, da Chapada dos Veadeiros, da Serra da Bodoquena, da Serra da Canastra e da Serra do Cipó. Esses parques, além de se localizarem em estados distintos do Brasil, são bem diferentes em termos de paisagem, fauna e flora. Vamos ouvir Cíntia Brazão, a gestora do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está entre os municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Dá mais ou menos 1 hora de distância de carro vindo de Cuiabá até a sede do parque. São poucas as unidades de conservação que nós temos próximas das capitais, né? Que as pessoas têm esse contato direto, ainda mais um parque nacional. É bom ter esse contato com o cerrado, entender um pouco mais do cerrado, do bioma que você vive, entender como as coisas acontecem, como eu posso aproveitar isso de uma forma saudável em contato com a natureza. Ter essa porção de cerrado preservada no meio da América Latina, no meio da América do Sul, é de suma importância para a região, para a manutenção hídrica também do estado e para a preservação ambiental. Bom, o cerrado ainda é um bioma muito pouco conhecido, né? Até hoje a gente tem muitas espécies, principalmente da vegetação, sendo descobertas dentro do parque, sendo estudadas. A gente tem pelo menos 2 pesquisas em curso com espécies novas, vegetais sendo descritas. Ano passado uma bromélia foi descrita dentro do Parque Nacional. Além das espécies da fauna, né? O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, onça-parda, jaguatirica, gato morisco.
O Cerrado, e aí pensando no Planalto Central de uma forma geral, é uma grande caixa d'água. Grande parte dos rios que formam o Pantanal Mato-Grossense, a cabeceira dos rios que formam o Pantanal Mato-Grossense, são preservados pelo Parque Nacional Chapada dos Guimarães, né? Eles nascem dentro do parque, vão se juntando ao longo do caminho até formar o Rio Cochipó em Cuiabá, um dos formadores do Rio Cuiabá e do Pantanal Mato-Grossense. Preservar o Cerrado é preservar uma parte importante da ecologia e da paisagem do país. Um parque próximo a uma grande capital pode contribuir, inclusive, para a educação ambiental na cidade. E, para nos falar um pouco sobre como foi o histórico do parque desde o início, convidamos o ex-gestor e um dos ambientalistas que defendeu a criação da unidade de conservação, José Guilherme Aires. No final da década de 70, 75, 77, 78, a gente subiu para a Chapada, eu e meus irmãos, uns colegas indígenas, viemos fazer o levantamento das orquídeas, né, da flora. A gente trabalhava com o herbário bradeano no Rio de Janeiro e foi uma época de influência de alguns estrangeiros, o Arno Suxdorf, um fotógrafo que era muito nosso amigo, e colocou em contato com o Guido Pabst, que era um pesquisador que escreveu Orquidácea brasiliense. E aqui nós conseguimos encontrar algumas espécies novas, gêneros novos. Inclusive eu e meus irmãos fomos homenageando com o nome de uma espécie. E aquilo serviu tudo de estímulo para que a gente pudesse continuar andando pela Chapada, conhecendo. E aí também não era só plantas, cachoeira, caverna, sítios arqueológicos, a história toda. E aquilo foi assim, cada vez mais nos motivando a conhecer a Chapada e com essa preocupação de como preservar isso. O mundo estava vivendo aquela época da década de 80, que era uma coisa, tecnologias, e aí aquela coisa tão queimando a Amazônia, já se falava em mudanças climáticas, que um dia essa coisa não sei o quê. Então tudo aquilo também assim deixava a gente, poxa vida, mas nós não queremos isso para nossas futuras gerações. E assim, então a gente foi para o embate mesmo. Me recordo assim de algumas atitudes, algumas ações de colegas nossos que via aqui na Chapada, pegava o lixo, levava em praça pública, fazia uma performance, uma manifestação. Quando os presbiterianos tentaram fazer uma hidrelétrica na cachoeira, aquilo virou um cartaz dizendo assim, Cachoeira de Deus para toda, faça sol, faça chuva, manifestação. Quando chegou lá, as pessoas estavam tudo nuas mesmo. A televisão chegou, deputado, e eles falaram, não, queremos acordo, não vamos destruir essa natureza. Então houve, assim, como se diz, um embate forte, né, e questionamento com isso tudo, porque, poxa, não dava para aceitar aquilo. No momento da criação, saiu uma pergunta, e isso foi estampado no jornal, escrito assim, e agora Chapada? Que Chapada ia acabar, que criaram um parque nacional. Aí, ultimamente, eu digo assim, olha a resposta que está vindo, né? Porque hoje, se as pessoas, grande parte, vem a Chapada, se tem um comércio, se nós temos um trade, se tem aí algumas profissões, tudo isso é consequência desse parque. E que poderia ser mais, né? Mas então eu acho que essa resposta vem com essa satisfação, com essa inclusão, com essa economia, com essa participação das pessoas de poder vir aqui e achar. Porque imagina se fosse propriedades privadas. Nós estaríamos restritos, né, e convivendo com a degradação. Então o parque, cada dia que passa, ele vai mostrar isso, tá entendendo? E eu espero que no futuro haja mais parque. No próximo episódio, vamos tratar das questões relacionadas às comunidades do Cerrado. Até a mata!